Deus estava presente. A minha existência é a oração. E os salmos são tão extraordinários porque eles coincidem com o momento existencial de cada pessoa ali, para o bem e para o mal. Nas horas em que eles estão exaltadíssimos e nas horas em que eles estão deprimidíssimos, nos momentos da mais profunda esperança e naquelas horas da mais radical desesperança. Seja abençoando os inimigos, seja dizendo como esse indivíduo está dizendo agora, esse pessoal eu aborreço com ódio consumado, porque não adiantaria chegar diante de Deus dizendo, o Senhor sabe como eu os amo, Senhor. A única maneira do nosso ódio virar amor é quando a gente o confessa. Estou dizendo isso tudo antes de ter começado, apenas para afirmar uma coisa. A única maneira da gente aprender espiritualmente a tratar bem da nossa alma é ter a coragem de deixar a nossa alma ser a oração que ela quiser diante de Deus. É só quando essa coisa se manifesta como tal é que os processos se iniciam de cura, de pacificação, de redenção da minha consciência em Deus. Eu estou dizendo isso porque me choca dois fatos em relação ao povo cristão em geral. O primeiro é a percepção de que nós nos tornamos um segmento humano profundamente sem alma. Essa é a razão pela qual há tão pouca arte no meio cristão. O indivíduo que é um bom pintor, em geral, se desvia da igreja para expressar o talento dele. Se ele tem outras habilidades, em geral, ele faz esse chamado desvio da religião para poder ser ele, porque não cabe dentro. A nossa moral determina um determinado script, a alma é maior que o script. As nossas limitações e os nossos tabus estabelecem determinados gostos e os instituem como divinos e sagrados. A alma é maior do que esses gostos. Os nossos modelamentos e as formatações e as clonagens propostas como santidade e espiritualidade são sapatinhos de japonesa. Sufocam a alma, ela não suporta. Aí ela tem dois caminhos. Um deles é esse que muitos de nós fazemos. Ela vai se deixando domesticar, controlar, reprimir. A gente vai se tornando alguém que não corresponde a ela. E aí ela se pedra, ou ela se torna profundamente fluida. E vai se deixando reprimir, até o dia em que ela vai explodir. E ninguém vai entender por quê. Mas há aqueles, no entanto, que se deixam domesticar a vida inteira, e por mais que a alma grite, que está presente, que tem algo a dizer, eles não lhe darão a palavra em nome de todas as coisas sagradas e corretas. E corre o risco de que do lado de fora, no mundo das convenções, das imagens, das aparências, o indivíduo se amolde de tal modo que ele ganha o mundo inteiro e perde a alma. Falar da alma para nós é hoje o momento eucarístico, é o momento sagrado, é o momento do pão e do vinho. Porque até para participar de qualquer outra coisa e viver a vida, não existe possibilidade de que assim o seja com a minha alma pelos pedaços, fragmentada, arrebentada, censurada e proibida, ou calada, ou desfigurada, ou monstrificada. Este Salmo 139 que a gente leu é o salmo de todo ser humano. É um hino de toda criatura ao Criador. Ele traz declarações extraordinárias sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência sutil de Deus. Ele inicia pedindo a Deus que o sonde, que o conheça. Aí ele diz, não há movimento, não existe
parte do dia, não existe lugar, não existe possibilidade de que eu encontre um refúgio que me guarde do teu olhar. A vida acontece aos teus olhos. Tu conheces o meu andar, o meu deitar, conheces o meu caminhar, o meu levantar, o meu assentar, o meu cansar. Os processos mentais, psicológicos, intrínsecos, inerentes, a palavra me nem chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu és absolutamente aquele em quem todas as dimensões existem. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aí ele entra na constituição do ser. Ele está falando do ser dele e de qualquer ser, de qualquer criatura humana. Tem gente que fica pensando que é Davi quem está dizendo isso de si. O interessante é que, de fato, esse salmo é atribuído a Davi e provavelmente nem tenha sido escrito por Davi, mas apenas atribuído a ele. A linguagem do hebraico do salmo o data alguns séculos depois de Davi. É um outro tipo de língua. Não era a língua original do hebraico de Davi. Tem uma constituição profundamente misturada com influências do exílio. É atribuído a Davi. Mas tanto faz. É o salmo do coração, de um coração consciente de quem é Deus. Que a vida acontece na presença dele. E mais do que isso, de que Deus tem prazer na criatura, em mim. Quem escreveu este salmo expressa a gratidão de ser quem ele é. Não há acidente. Cada pedacinho de mim foi planejado, foi entretecido, tecido, manufaturado. Sou objeto de uma ação absolutamente singular do eterno. Minha existência inteira está nas mãos dele. Cada dia, minha história, cada encontro, cada desencontro, cada acidente, cada livramento, todas as coisas diante dele. E esse indivíduo não está dizendo isso porque ele fosse uma exceção na existência, alguém em favor de quem a existência inteira tenha conspirado em tudo para fazê-lo completamente afofado e feliz. Não! A maior ironia será para nós se a gente chegar na eternidade e descobrir que o autor do salmo era um cego, ou um coxo, ou um surdo, ou um manco, ou um indivíduo com uma deficiência radical, seja ela qual for. O fato é que aqui está um ser humano que expressa diante de Deus a gratidão por ser quem ele é, sem medo de ser quem ele é, em tudo que ele é. E isso, gente, é que salva a alma. Aí você vai me dizer, bom, mas não é Jesus que salva a alma? É claro. Eu estou falando da sua psique, da sua alma. Não estou falando dessa alma evangélica, estatística, contábil, monetária, um ente que a gente compra e guarda no banco da celestialidade para tomar posse um dia. Não é dessa alma, não. Estou falando dessa que me habita, que me sua, que me incomoda, que me alegra, que me entristece, essa que está dentro de mim, essa que eu sou. Isso salva a alma. É por isso que a gente vê uma quantidade enorme de salvos com a alma absolutamente perdida. O sujeito está pedindo a Deus que chegue logo a hora dele herdar a mansão celestial, porque aqui embaixo ele não aguenta mais.
de tanta angústia, suor frio, neurose, culpa, medo, luta contra o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, os arcanjos do mal, as tentações, tudo, nada pode. O mundo é perigoso, a estrada é mais estreita do que Jesus imaginou que era. De fato, para você andar nela, você tem que virar equilibrista de corda. É uma sensação de queda o tempo todo, como se você fosse um nova-iorquino construtor, na época em que os arranha-céus subiram, aquele cara que fica sentado com a marmitinha na ponta do ferro. Sabe aquela foto horrorosa que dá vertigem na gente? É a vida cristã, da maioria. Agonia, pânico. Acorda salvo, meio-dia ele está separado de Deus, 14h ele entra no banheiro para fazer uma oração de reconciliação. Fato é que nós cristãos precisamos urgentemente recuperarmos o espírito desse salmo. A coragem dessa oração, viver nessa consciência, nessa luz, sabendo que a vida acontece diante dos olhos dele o tempo todo. O que acontece com a gente é que, em geral, os cristãos não são gratos a Deus por serem quem são, mas apenas pelo que recebem ou obtêm para si, fora de si. Quase toda gratidão cristã é pelo que se tem e recebe, apesar de nós sermos tão horríveis, não é verdade? Você já viu aquela oração feliz mesmo? Dizer, ó Deus, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e não fui encoberto diante de ti quando era entritecido do ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão escritos e determinados diante de ti, cada um deles e por cada um deles e por quem eu te sou grato. Então, olha só, se eu tivesse dito aqui assim, aquela sequência, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, vocês tinham dado um milhão de améns a mais. Tem umas 12 sequências evangélicas que, se o cara metralhar, todo mundo diz aleluia. A minha pergunta a você é, essa gratidão, você vê acontecer? Ela é permitida? Ela é proibida. Uma pessoa feliz demais assim está em pecado. Está com a consciência cauterizada, alguém dirá. Perdeu a sensibilidade, está tão feliz. Viu a oração que ele fez? É o que acontece com a gente o tempo todo. Nossa gratidão só pode ser por aquilo que a gente recebe de fora, apesar da gente ser quem é. Agora, gratidão por ser quem é, eu conheço pouca gente que tem. Ou pelo menos que a manifesta de modo devocional e leve. E é assim, gente, no nosso meio, por algumas razões. Primeiro, por causa da neurose do pecado original. Todos nós sabemos que nós somos nascidos em pecado. Agora, tá bom saber disso, não é? Mas parece que o tempo todo, qualquer coisa que a gente faça, o sujeito tem que antes dizer para si mesmo, olha, cara, não esquece do pecado original. A questão é que o pecado original só é original para mim, mas para Deus ele não é original, não tem nada de original nele. E Deus já sabe. Nessa remetência frequente para o pecado original em todas as coisas, a gente alimenta neurose o tempo todo no coração. Terceira razão pela qual as coisas ficaram assim é porque a destruição da gratidão por nós sermos quem nós somos
É algo que acontece em nós de uma maneira profunda por causa dessa obsessão de que o ser que eu sou precisa ser buscado fora de mim. O ser que eu devo ser precisa ser encontrado fora de mim. Então o caminho inteiro é para fazer o cara sair de si. E no Evangelho, o caminho de Deus inteiro é para fazer o cara cair em si. Ou seja, o filho pródigo saiu de si. E as coisas só se tornaram boas para o ser dele, diz o texto, na hora em que ele caiu em si, ou voltou a si. Não há nada que Deus queira fazer por mim, fora de mim. A obra de Deus é em mim. E se eu tenho que me tornar alguém, serei eu mesmo. Quando eu chegar no final dessa viagem, podem ter certeza quem estará lá serei eu. Eu é que já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas quando vocês chegarem lá e encontrarem comigo, se eu chegar antes, podem ter certeza que é comigo que vocês vão encontrar. Não será um outro cara que vai estar lá, não. Sou eu mesmo. Curado e sarado de todas as minhas doenças e enfermidades e glorificado em Cristo, porém, eu mesmo. A quarta razão pela qual as coisas ficaram assim é por causa da tentativa de normatização e clonagem de identidades e comportamentos que a igreja faz, criando situações terríveis, montanhas de sombras reprimidas no interior do indivíduo, porque tudo aquilo que ele tem para ser quem é socado para dentro para poder caber essa estátua falante, crente, na qual ele se tornou para o lado de fora. E mais do que isso, as coisas ficaram assim, porque essa existência em fuga de si mesma e em estado permanente de negação da própria identidade é o próprio diabo da alma. Presta atenção nisso. Eu vejo gente aí lutando com o diabo do lado de fora, porque o diabo, para a maioria dos crentes, está do lado de fora, né? Está tudo do lado de fora. Você se empurrou para algum lugar, ficou um vazio aqui dentro, que você encheu de normas, regras, leis. Você tenta viver conforme esses padrões por causa dos outros. E supostamente os outros representam a vontade de Deus. E você está em algum lugar sem poder dizer quem você é jamais. Porque senão você fica diferente desse padrão. Busca ser essa pessoa que você jamais será. Esse é o caminho da frustração, da inveja, da insegurança, da amargura, da tristeza, da carência, do ódio pelos outros, porque é um caminho inalcançável. Enquanto isso, o diabo faz a festa nesse split que dá alma, nesse buracão. E o que ele faz é ir transformando o que é você naquilo que você não quer encontrar como o pior de você, e que vai se transformar no pior de você se não tiver a chance de aparecer como você. Por isso essa coisa fica aí até ela se transformar num monstro imenso. E quando aparece, todo mundo diz, o cara surtou, está doido, está doente. O que é que deu nele? Foi um ataque do diabo, está oprimido. Vamos ungí-lo com óleo. Vamos botar sal grosso na porta da casa dele. E sem saber que simplesmente foi um mecanismo da alma que não aguentou mais, veio para o lado de fora e disse, chega. Ou vocês me encaram agora, ou vocês me encaram agora. A questão que muitos de nós poderíamos levantar nessa hora é como é que fica a alma nesse estado. O que acontece varia de pessoa para pessoa, porque cada um de nós é um indivíduo completamente único. Mas os traços mais marcantes de nossa identidade é que são destruídos numa hora dessa. Existe uma quantidade enorme de pessoas que a gente nunca encontrou de fato.
Talvez você nunca tenha encontrado com dimensões inteiras do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Há famílias nas quais aquilo que não se conversa não existe. Essa é a política. Aquilo do que não se trata simplesmente não existe. Então, é monstro crescendo para tudo que é lado, ninguém sabe quem é quem. Todos são surpresas ambulantes para os mais próximos. Porque as proibições do ser se manifestar são totais. E se sobre isso tudo ainda tem um guarda-chuva poderoso da religião com normas e com regras, o indivíduo vai ficando ali dentro sem saber quem ele é. E aí inicia-se um processo de monstrificação, de adoecimento feio para o lado de dentro. E aí um dia isso se manifesta de qualquer forma. Aí todo mundo se escandaliza e se choca, alimentando ainda mais a hipocrisia, porque quanto mais escândalo houver, mais fortalecimento das normas de clonagem, e quanto mais fortalecimento das normas de clonagem, mais morte da individualidade, quanto mais morte da individualidade, mais taras, distúrbios, enfermidades, e mais a gente se adoece como coletividade, como comunidade inteira. O ser verdadeiro mergulha em sombra profunda quando isso acontece. E existe, na maior parte das vezes, em estado de ódio latente. Esse ódio latente, que é ódio de não poder se expressar, em geral pode ser identificado por algumas coisas simples da gente identificar. Primeiro, pelas coisas que a gente mais rejeita. Esse ódio latente que é fruto dessa coisa toda que você está reprimindo aí embaixo, isso vira ódio para o lado de fora, não tem como não virar. Como é que você identifica isso? Primeiro, pelas coisas que você mais rejeita. Veja as suas antipatias, quais são? Seus ascos morais, seus preconceitos. Em geral, essas coisas estão relacionadas àquilo que você, para o lado de fora, mostra como rejeição. Você mostra a rejeição simplesmente porque ela é a antítese dessa tese reprimida. Porque você tem todo o direito de não gostar de coisas, mas quando você começa a odiá-las, você está fazendo uma declaração de necessidade. Ou então, você pode identificar facilmente isso por aquelas coisas que você mais julga nos outros. Faça uma viagem e pense aí nas coisas que você mais julga nos outros. Em geral, essas coisas são exatamente os correspondentes daquelas que você mais desejaria para você e se proíbe delas, e porque você se reprime numa medida absolutamente adoecida, é que elas crescem de um modo completamente tarado e se transformam do lado de fora em espírito de juízo. Implacabilidade para com o próximo, para com a esposa, para com o marido, para com os filhos, para com os pais, para qualquer um. Ou então elas se manifestam como coisas que às vezes nos incomodam e a gente não sabe nem porquê. Isso às vezes está ainda num estado suave. Começa com incômodo. Mas em geral, como é que você trata os seus incômodos? A maioria de nós já diz assim, está amarrado. Está amarrado. Aí é tudo que o diabo quer. Amarrou esse bicho, ele cresce. E esse bicho só é curado quando ele está desamarrado, que ele fica do tamanhozinho dele. Mas se você amarrar esse bicho, ele vai virar um minotauro. Ele não tem como não crescer se você o amarrar. Aí a gente lida com o incômodo assim, sai. O que é isso? Está faltando cantar um corinho. Aí o cara canta o hino de batalha,
qualquer coisa assim, estou precisando de um culto para sair assim cômodo. Ai. Ou então, essas coisas se manifestam em relação às coisas que nos ameaçam. Pode prestar atenção naquilo que suscita em você um exacerbado senso de ameaça. Porque, em geral, essas coisas correspondem àquilo que a sua alma quer dizer, que numa medida mínima precisava estar do lado de fora, mas você fez supressão total, e isso está crescendo de modo monstrificado dentro do seu coração. A existência neste estado pode tomar alguns caminhos. O primeiro é produzir o empedramento da alma e que será proporcional ao julgamento moral que nós mesmos fazemos de nós mesmos. O segundo caminho é gerar, como eu já disse, uma explosão sem controle, quando pelo surto tudo vem para fora e com as caras que deseja, e às vezes são caras que a gente não gostaria de ter encontrado e nem precisaria ter encontrado se a gente tivesse dado a chance daquela cara, na proporção da própria saúde, ter se manifestado a vida inteira em nós, sendo parte de nós, mas como foi feita a supressão, ela voltou com cara de monstro. O grande problema é que nos custa de verdade a crer. Depois de tanta repressão e juízo moral e lei e formatação vinda de fora para dentro, que Deus possa gostar de nós do jeito que Ele nos fez. Essa que é a verdade. A gente foi treinado para pensar que Deus não gosta da gente do jeito que a gente é. É por isso que a gente está tendo essa conversa aqui que é absurda. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma conversa absurda porque Deus é amor. É uma conversa absurda porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É uma conversa absurda, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma conversa absurda, porque nem morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem trono, nem soberania, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que a gente não crê nisso. A gente não crê. Se a gente cresce, sinceramente, eu não estaria dizendo o que eu estou dizendo. Eu estaria em outro ponto, muito mais adiantado da jornada e do caminho. A gente não crê. A gente não crê que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de haver qualquer criação, já havia graça. A gente não crê que, apesar da gente não entender o propósito de Deus em todas as coisas, porque os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. E apesar de provavelmente eu chamar de mal coisas que me acontecem para o bem, e eu chamar de bem coisas que me acontecem e que me produzem mal, apesar de eu ter noções equivocadas, porque eu não conheço o caminho dele, eu posso saber com certeza absoluta que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu posso saber com certeza absoluta que cada pedacinho de mim foi desejado. Cada um. Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem os seus pais, disse Jesus, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É que nos custa crer, por causa de toda essa formatação, que os caminhos de Deus sejam completamente imprevisíveis mesmo. Pelo amor de Deus, Ele criou o polvo, gente. Água viva, bioluminescência, Deus é doido. Me desculpe, Ele está me entendendo. Só os idiotas vão pensar que eu blasfemei. Ele recebeu louvor aqui. Ele sabe o que eu quis dizer. Que extravagância, que abuso.
Se você quiser saber como Deus é abusivo, olha a criação. Cada gosto esquisito, Deus tem gosto para tudo. Nós é que não. Para nós a barata é má, é do diabo. O porco é de Satanás. Vocês entenderam? Aquela planta comigo ninguém pode, é do Exu, é do tranca-rua. Vocês entenderam? A natureza está toda moralizada, demonizada por nós, o mundo inteiro. A gente olha para tudo assim. O cego é um amaldiçoado. O cara que tem puxa da perna, está levando... Alguma coisa esse cara tem que aprender para estar puxando assim da perna, né? Ele podia te dizer, seu idiota, você não viu que você está andando com as duas porque você não conseguiria ser eu com uma só? Você não tem nem competência para ser você com uma perna só, por isso você está andando com duas e seja grato. O fato é que o grande problema para nós é que nos custa crer, em razão de toda essa formatação que faz com que o belo seja de Deus, o feio seja do diabo, está tudo maniqueizado em todas as dimensões, e a igreja entrou no pacote direto, e reforça mais do que ninguém esses padrões o tempo todo, dizendo o que é de Deus e o que é do diabo, enquanto Deus diz, não consideres nada comum e imundo, porque o que Deus santificou não é comum e imundo, e o que Deus criou, já criou, tendo derramado o sangue do Cordeiro antes de criar, já criou santificado. Se a gente caiu, caiu. Pecamos, pecamos. Qual o propósito de Deus? Tenho certeza que é para o bem. Por isto, mesmo sabendo do pecado original, eu olho para cima em qualquer circunstância e agradeço a Deus por cada pedacinho de mim que Ele fez. E peço a Ele que me ajude a encontrar em mim mais partes de mim que porventura tenham sido fragmentadas pela vida ou por qualquer coisa, porque eu quero me apresentar diante dEle com inteireza. Agora, o Salmo 139 não fala de queda, nem de pecado original, nem de corrupção absoluta do homem. Fala apenas do homem, qualquer homem, como obra, como criação e como manufatura especial de Deus. E o Salmo inteiro nos mostra isso, como a gente já viu, essa presença dele em tudo, na vida, em todas as coisas, desde do antes do meu eu ser eu. No teu livro já estavam escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A criatura pode ter certeza de que Deus de fato não quer que ela seja nada que ela não é. O grande tesouro de Deus é pegar esse ser que eu sou e transformá-lo conforme a imagem do seu Filho. O caminho de Deus é esse. Não é me fazer parecido com ninguém, é me tornar eu mesmo conforme a imagem de Jesus. Esse é o novo nome, essa é a pedrinha branca que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Isso gera esse sentido de intimidade, de confiança profunda em Deus. O contra-argumento de alguém aqui é sempre o mesmo. Como é que eu posso ficar em paz se eu vejo em mim coisas que Deus não gosta? Você está dizendo para eu relaxar geral? De jeito nenhum, meu irmão. Eu só estou dizendo que se o que você fez até aqui fosse verdade, benefício teria trazido. Se benefício nenhum trouxe, é porque verdade não é. A verdade liberta. Quando a gente a conhece, a gente prova o seu fruto, sempre. Mas como é que eu posso ficar em paz se eu vejo em mim coisas que eu acho que Deus não gosta? Você tem certeza que é Deus mesmo que não gosta? Todas as coisas me são lícitas,
nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, nem todas edificam. Aquele que anda no fruto do Espírito, em amor, não transgride. Contra essas coisas não há lei. De fato, quando a gente mergulha em Deus, a moral desaparece, mas no lugar dela cresce uma coisa muito mais forte do que ela, porque moral é padronização de convenção humana, é clonagem generacional. No lugar dela surge consciência. E consciência, às vezes, é profundamente mais flexível do que a moral poderia ser. Outras vezes, dependendo da essencialidade da questão, ela ganha intransigência. De modo que ninguém está convidando você para ficar sem rumo na vida. O caminho de Deus é produzir consciência em mim e não a dos outros para mim. Você tem certeza que é Deus mesmo que não gosta? Você não acha que o que você provavelmente não gosta em você pode ser aquilo que mais está faltando vir à luz na sua vida para você se encontrar? E se esse for o caminho? Há duas verdades que acabam com qualquer tentativa da alma não se aceitar em razão da culpa. Essa culpa que nela foi instalada pela lei, pela moral e pelo pecado. Há duas verdades que sacodem a alma, acordam a alma e dizem a ela: você pode experimentar isto como bem para você agora. Que verdades são essas? A primeira é: quem criou você foi Deus. E Ele criou você exatamente do jeito que Ele queria. Plasmou você, teceu você. Então essa é a primeira coisa. Deus me fez conforme a vontade dEle. Cada coisa que eu tenho em mim, cada ingrediente, cada química, cada talento, cada virtude que corresponde a desvirtudes, porque a cada virtude que eu tenho corresponde uma desvirtude equivalente. São polos de uma mesma coisa. Podem ganhar proporções diferentes. Ele colocou em mim todas essas coisas. Ele me quis do jeito que eu sou. E qualquer coisa que haja de ruim em mim pode ser justamente essa coisa que seria a melhor em mim se eu tiver coragem de me encontrar com ela. A segunda verdade, que acaba com esse medo da alma de vir para a luz, é você saber que quem quis você foi o mesmo que já declarou que você está justificado. Já está justificado, meu querido. É isso que a gente não entende, parece que nunca já está pago, já está feito. Já não há mais nenhuma condenação. Significa isso. Acabaram as condenações para quem está em Cristo Jesus. Você agora está justificado, vindicado, feito justo em Cristo. Só você é que não sabe disso, ou só você é que não creu nisso, ou só você é que não se apropriou do bem que isto traz. Porque isso não produz libertinagem, ao contrário, isso gera consciência, gera amor, gratidão. A vida inteira muda quando esses medos que controlam a vida do lado de fora se vão e você se sabe justificado e sabe que o pecado morreu em Cristo e você com Ele e você ressuscitou em Jesus e já está sentado nos lugares celestiais em Cristo e que tudo está feito e que o escrito de dívida que havia contra você e que constava de ordenanças foi rasgado e encravado na cruz e que você está de fato completamente aceito. Se você crer nisto e transformar isso
em algo que você se apropriou como graça, portanto, sem justiça própria, e fizer como filho pródigo, ao invés de discutir com o pai, dizendo, eu não tenho direito a receber a sandália, porque o senhor não sabe por que caminhos esses pezinhos andaram. Eu não tenho direito de receber o anel, porque o senhor não sabe aonde esses dedinhos andaram. Eu não tenho direito de botar essa veste nova, porque o senhor não sabe como foi que eu gastei a última veste que eu tinha para comprar o quê? Esse novilho cevado, não, senhor, jejum de 40 dias, festa, nem pensar, meu Deus. O interessante do filho pródigo é que ele aceita todas. Não hesita nenhuma, claro. No pé, anel no dedo, mas visto uma roupa, né? Uma roupa. Isso é o que dá ao cara não ter justiça própria, você entendeu? Ele não tem nem o que barganhar. Não tem o que barganhar. Ele só tem o que receber. Agora a festa, meu filho, vamos, pai. Não questiona, faz como Davi. Ficou um tempo sem se dar conta da loucura que tinha feito. Na hora em que o profeta Natan disse a ele o que ele tinha feito, e ele mesmo julgou no seu próprio coração o significado do que ele tinha feito, quando julgou a parábola que a ele foi apresentada e designou para o homem que na parábola equivalia a ele o juízo que ele deveria ter, e a palavra da verdade voltou sobre ele, ele disse, eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natan disse, mas o Senhor já perdoou o teu pecado. Quando a criança estava morrendo, o filho desse encontro com Batseba, ele orou e jejuou e clamou e pediu a Deus que preservasse a criança. E quando o Senhor levou a criança, ele se levantou, ele se banhou, ele se perfumou, ele se ungiu, ele vestiu a melhor roupa, ele abriu um sorriso, falou, estou com fome, preparem uma coisa para eu comer, tragam um vinhozinho, comeu e bebeu, se levantou dali, foi até o quarto da Batseba, a possuiu, fez amor com ela, gerou nela um outro filho, e o nome dele foi Salomão, porque disse, é amado do Senhor. Glória a Deus. Bom para nós, que a graça não demanda de nós uma longa estação de neurose e autoflagelação, mas produção de consciência. Não é negação do que houve, o que houve, houve. Agora é diante do que houve, o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho diante de mim. Agora, à luz da palavra de Deus, o que eu devo fazer comigo mesmo? Eu estou terminando, eu prometo que em 5 minutos eu termino, tá bom? Vocês têm mais 5 minutinhos para mim? Tem mesmo? Não, eu não senti unanimidade na parada, sinceramente. Não senti mesmo. 5 minutinhos mais. O que a gente faz quando a gente sabe disso? Olha aqui para mim. Primeiro, não tema olhar as coisas que você mais odeia. A gente geralmente não quer olhar essas coisas porque elas fazem a gente se sentir mal, não é? Se eu sou um safado, um cretino, eu sou um Saddam Hussein, eu tenho um espírito de Bin Laden, só pode ser. Aí o cara começa a designar outras coisas para ele, que ele não quer assim encarar. Então, ele prefere fazer com algumas pessoas que eu conheço, que são assim, horrivelmente perversinhas, sabe? Aquelas perversinhas. Perversinho de estimação. Toda família tem 1 ou 2 perversinhos. Você faz aquelas perversidadezinhas. Mas aí o que ele faz? Geralmente esse cara dá dinheiro para guardador de carro, religiosamente. Ele geralmente tem um bom colóquio com o guarda, o leiteiro,
o sujeito que deixa o pão, ou seja, com todo mundo que não fica, que está de passagem. O mecanismo dele de troca é esse, ele trata essa moçada que ele sabe que só está dizendo oi, seu João, e joga o jornal. Como é que é, compadre? Para o cara do leite ou do jornal que passa ali e diz, poxa, tem um sujeito que mora ali na rua Tupi 42, que é um cara maravilhoso, bem-humorado. Aí ele entra em casa, ele pagou essa, você entendeu? Pro lado de fora. Ele fez essa social, supostamente da alma. Aí ele entra em casa, já arrepiando a mulher. Ele já vem de lá assim, porque ele já pagou essa conta, ele está pago. Agora, se o chofer dele chegar e dizer, como é que é? Tudo bom? O senhor aguarde só um minutinho que nós já estaremos indo. Hoje eu tenho uma reunião às 8h30, só estou terminando esse mamão, já vou com o senhor. Mas encarar a razão do mau humor dele, do ódio dele, ele não quer. Olhar para dentro do coração e honestamente dizer, escuta, o que está acontecendo? A gente cria 1000 mecanismos, né? Dizer a minha mulher. Eu estou mulher coisa nenhuma. Tem umas mulheres que são, de fato, a causa. O livro de Provérbios diz que melhor viver abraçado com um espinheiro do que com determinadas esposas, né? Mas também fala daquele marido preguiçoso, ou daquele cara horroroso, ou do espancador, ou do esmagador, ou de todas as outras descrições, o iracundo, o arrogante, o que tem alma de Nabal, marido de Abigail. O fato é que a gente não tem coragem de chegar e olhar com honestidade e ver que não é ela, não. Todas as vezes que eu escolho alguma coisa na minha vida, que eu opto por alguma coisa, na mesma hora em que eu faço essa opção por essa coisa, especialmente se isso significar uma renúncia de alguma outra, essa coisa que eu achei melhor e que eu escolhi, na mesma hora vai criar para si mesma um dublê psicológico que vai ser a antítese dela aos meus sentidos. Não foi ela que fez isso, foi eu que fiz isso por ela. Eu vou agora começar a ver nela o que antes eu não via. Porque aquilo que eu via e que me pareceu ser melhor do que qualquer outra coisa que eu escolhi em razão de uma renúncia. E justamente por causa disso, eu agora crio a antítese de quem eu escolhi, que é com quem eu me mato e me degladeio. E acontece toda hora, em todo lugar. E milhões de variáveis que o sujeito tem que ter a coragem de olhar, de não ter medo. E saiba que é normal que haja sentimentos e emoções estranhos acontecendo em nós. E não se angustie em razão da angústia. A maior parte das angústias que a gente tem é em razão do julgamento moral que a gente faz da nossa própria angústia. Porque do ponto de vista cristão, ficar angustiado é sinal de pecado. Então, se bater alguma angústia, o cara já diz, sai em nome de Jesus, na mesma hora. Bate pronto. Ao invés de você chamar a angústia para um papo, toda vez que me bate uma angustiazinha, eu chamo ela para conversar. É claro, meu Deus, se eu não falar com ela, quem é que vai falar com a bichinha? Chamo para conversar sem medo. E o que quer que ela me diga, eu ouço com todo respeito e reverência, porque eu conheço o poder desse bicho. As coisas são assim porque há um conflito em processo de pacificação em todos nós. Paulo diz lá em Romanos 7 que nós estamos divididos, tem coisas operando em dissintonia. Isso é que é a fragmentação do pecado. Por isso estamos todos em processo de pacificação interior, porque é nesse